Agora eu quero falar um pouquinho de PL antifacção aqui no nosso 3 em 1. O presidente da Câmara, Hugo Motta, se reúne hoje com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para ouvir sugestões de alterações ao relatório do projeto de lei antifacção. Vamos entender essa celeuma com a Vitória Bel? Porque o texto foi articulado pelo ministro, mas foi modificado pelo Guilherme Derrite. E há uma dificuldade grande, principalmente quando o assunto é a atuação da Polícia Federal. Conta pra gente, Vitória Bel, bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, e deve ter mais alterações, viu? Porque o Guilherme Derrite deve apresentar até o final do dia, de acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta, uma terceira versão desse texto. Projeto de lei antifacção, que era, então, originalmente de autoria do governo, do Ministério da Justiça, assinado também pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Guilherme Derrite, que fez modificações nesse texto, vamos lembrar, primeiramente, retirando, de acordo com o governo, uma autonomia que a Polícia Federal poderia ter sobre esse projeto e também incluindo as organizações criminosas dentro do projeto de lei antiterrorismo lá de 2016. Então, apesar de Guilherme Derrite não ter colocado o termo terrorista nesse projeto, ele colocou as organizações dentro da lei antiterrorismo de 2016 e para o governo isso abre brecha da mesma forma para intervenções internacionais ou até mesmo para questões, para celeumas econômicas que podem estar relacionadas a essa classificação de terrorismo aqui no país. O presidente já se reuniu com o ministro Ricardo Lewandowski, reunião que terminou agora há pouco lá na residência oficial. A informação que a gente tem até agora é que Lewandowski pediu para que esse texto, essa votação seja adiada para amanhã. Isso o líder do governo, José Guimarães, também já tinha pedido esse adiamento para amanhã. Então, de fato, muito provavelmente essa votação deve ficar para quarta-feira, se, é claro, tiver algum acordo em torno desse terceiro texto que o Guilherme Derrite vai apresentar. E nesse terceiro texto, o Guilherme Derrite deve adequar, além dessa questão do terrorismo, a função da PF, porque na última versão ele disse que a Polícia Federal poderia agir de forma cooperativa com polícias civis em investigações. E a Polícia Federal disse que não dá, não é dessa forma. A Polícia Federal tem que ter autonomia para iniciar e coordenar operações. Bom, o Hugo Motta disse mais cedo que Guilherme Derrite está fazendo um bom trabalho e que, na visão dele, Derrite não tem nenhuma ideologia política associada a esse relatório. Vamos ouvir um trecho. Estamos no debate sobre o texto. Toda proposta legislativa abrangente como essa e que trata de um tema importante para a sociedade, como é a segurança pública, sempre existirá divergência. Quero aqui reconhecer o papel do relator, o deputado Derrite, de debater o tema de maneira técnica, não politizando esse assunto, que é um assunto por demais importante para a nossa sociedade. E o que a Câmara quer, nesse momento, é entregar uma proposta à sociedade que, de fato, dê condições das nossas forças policiais, sejam elas estaduais ou federais, do nosso Poder Judiciário, de atuar mais firmemente no combate às facções criminosas e ao crime organizado. Quem também comentou essa matéria, essa PL antifacção, foi o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, mais cedo. Vamos ouvir outro trecho. Que o projeto vá a plenário, que o projeto vá para o Colégio de Líderes, para as bancadas, que tenha uma discussão técnica responsável, independente de quem é relator, independente de quem o promoveu. É um projeto importante, essa pauta será discutida esse ano e o ano que vem com muita efervescência e a gente não pode partidarizar nem politizar esse tema. Pois é, e agora a gente aguarda o presidente Hugo Motta, que saiu dessa reunião com o Ricardo Lewandowski, deve chegar a qualquer momento aqui na Câmara dos Deputados. A gente está aqui, inclusive, posicionado esperando por ele. E ao longo do dia, a ideia é que Guilherme Derrite tenha mais reuniões com as bancadas partidárias também, com os líderes dos demais partidos. Evandro. Vitória Bel, daqui a pouco eu quero conversar contigo também sobre de que maneira que esse projeto está repercutindo para a base governista e as articulações que estão acontecendo. Eu só vou trazer um pouquinho da opinião dos nossos amigos, já volto contigo aí em Brasília. Quero te perguntar também qual a melhor saída para o projeto antifacção. Manter o texto de Derrite, reformular algumas partes, adiar ou descartar o projeto? Participe da nossa enquete lá no YouTube, depois eu vou trazer o resultado aqui. Zé Maria Trindade, a grande preocupação do ministro da Justiça e de outros integrantes do governo é a maneira como o Derrite trata da Polícia Federal ali no PL antifacção.
principalmente na primeira proposta que previa a necessidade de autorização dos governos estaduais para que a Polícia Federal pudesse atuar. Na visão do governo, isso daria ainda mais, digamos, condições às facções criminosas de atuação, já que você, de certa forma, cercearia o trabalho de investigação da Polícia Federal, que é um trabalho bastante competente aqui no país. Houve uma modulação, mas Derrite ainda coloca no projeto a necessidade de que a Polícia Federal se articule com as polícias locais quando há operações ou necessidade de investigação. Hugo Mota está dizendo, não se preocupe porque, de forma alguma, a Câmara prejudicaria a atuação da Polícia Federal. Dá para confiar eu misturei proposta com promessa. Dá para confiar nessa promessa, Zé Maria Trindade? Olha, não dá para confiar, não. Há uma guerra surda no Congresso Nacional exatamente sobre a Polícia Federal. Mais de 100 parlamentares, fala-se em 105 deputados e senadores, estão sendo investigados por desvios, que é o nome bonitinho que se dá para roubo do dinheiro público, né, através das emendas parlamentares. Olha, isso é muito, viu? Mais de 100 parlamentares sendo investigados e vão entrar na fila do Supremo Tribunal Federal, que já está julgando 3 réus por roubo com emenda parlamentar. 3 deputados do PL estão sendo julgados já sobre esse assunto. Então, o terror se espalhou ali nos bastidores e há muito vem sendo travada uma luta para tentar impedir isso. Então, primeiro aquela PEC da blindagem e depois outras leis tentando evitar, e agora houve 2 tentativas de enxertar jabuti nesse projeto de lei. Primeiro é distrital mista e depois é segurar a Polícia Federal. Porque se houver autorização do governador para uma Polícia Federal investigar, não precisava a Polícia Federal, a própria Polícia do governador, que a Polícia Civil e a Polícia Militar investigariam, né? Então, esta é a grande disputa. E aí, como o governo diz, se houver mudança, todos os processos que estão com a Polícia Federal cairiam para a instância inferior, a Justiça Federal, mas a Justiça Federal nos estados e não Supremo Tribunal Federal ou outros processos, né? Que alguns processos sobre emenda estão sendo investigados nas instâncias inferiores, mas porque não se fala ainda qual é o deputado, apenas no roubo do dinheiro é a origem emenda. E depois se faz a ligação com o parlamentar. Este é o processo e é isso que é o terror do Congresso Nacional. Então, é essa arrumação que está sendo feita. O presidente do PP, Ciro Nogueira, é que indicou o atual relator, o Guilherme Derrite. Ele que falou, bancou e falou com o presidente da Câmara, Hugo Mota, vamos enfrentar o governo, e foi isso que aconteceu. A primeira pergunta a ser feita é a seguinte: a quem interessa afastar a Polícia Federal? Então, me parece que não precisa ser nenhum gênio para se desconfiar. Até porque, quando o projeto foi enviado ao Congresso e quando começou, enfim, a se debater isso, havia logo de cara, surgiram várias questões, inclusive essa relacionada aí a enquadrar essas organizações ou não ao terrorismo, enfim. Isso, né, chamou muita atenção no começo. Mas não se falava, por exemplo, nessa mudança de papel, mudança de protagonismo da Polícia Federal. Por quê? Ora, não precisa ser um gênio para entender que o que está realmente por dentro disso aí, o que está no meio desse cipoal de mudanças, de regras, de emendas e de ajustes, é uma espécie de PEC da blindagem 2.0. Por quê? Porque a Polícia Federal, ela está investigando mais ou menos 20% do Congresso, chegando perto de muita gente, operações como a Carbono Oculto, que teve agora o seu braço lá no Nordeste, no Maranhão, Piauí, me parece Tocantins, e inclusive num poço aqui de combustíveis de Araraquara, chegou lá também a um assessor de um importante senador. Então é óbvio que isso está, assim, incomodando boa parte do Congresso.
é uma forma de retaliação, de contenção do trabalho da Polícia Federal. A gente tem que entender que, como eu sempre chamo a atenção aqui, esse governo vai embora daqui a pouco, daqui 5 anos, não interessa, a Polícia Federal fica. E a Polícia Federal, sob muitos aspectos, que é, aliás, a melhor corporação policial desse país, ela é, em certo sentido, incontrolável. Ela não é uma Polícia Federal do PT, ou bolsonarista, ou da direita, ou de não sei quem. Ela tem, sim, a sua lógica, ela tem a sua forma de atuar, e ela sempre teve, pelo menos de uns 20 anos para cá, a sua independência. São muitas as operações da Polícia Federal que pegaram, inclusive que chegaram próximas de políticos à esquerda e à direita. Então, o trabalho da Polícia Federal não pode ser de forma alguma reduzido como quer esse texto. Alguns integrantes do governo, inclusive, compararam essa ideia de derrite, que está sendo apoiada por alguns parlamentares, com a PEC da blindagem, dizendo que os parlamentares tentariam mais uma vez se blindar de atuação da Polícia Federal e, consequentemente, blindando também facções criminosas que dependeriam de uma, digamos, burocracia muito maior, envolvendo governadores de estado, figuras políticas, para que a Polícia Federal pudesse atuar. Essa é uma das críticas feitas por parte dos governistas. Ô, Henrique Kriegner, você concorda? Em parte, Evandro, porque eu vou dizer o seguinte, claro que é muito importante a gente preservar a autonomia da Polícia Federal e o papel constitucional que ela exerce. A gente tem que lembrar que ninguém tem a capacidade de investigação que a Polícia Federal tem. Nos estados você não tem um par, né? Alguém que se equivale, então os governadores vão precisar, sim, acionar a Polícia Federal. Agora, dizer que isso é uma PEC da blindagem mascarada, eu acho que já é um certo exagero, porque não estamos dizendo que os governadores ou os governos estaduais não vão fazer nada. É que o que o PL, o que o Derrite colocou, vai sugerir é que, então, agora a Polícia Federal precisa ser acionada pelo governo estadual. No que tange a operação, a Polícia Federal precisa ser acionada pelo governo federal. Não exime a Polícia Federal de fazer uma atuação e também não vem dizer que os governos ali eles vão blindar uma possível atuação por parte da Polícia Federal. Traz uma normatização. Mas eu acho, na minha opinião, e posso aqui ser comprovado errado, mas na minha opinião, que isso é uma questão de estratégia política. Porque o texto que veio do governo dizia que todas as operações, inclusive essa que aconteceu no Rio de Janeiro, qualquer tipo de operação que fosse organizada por polícias estaduais, elas deveriam passar pela Polícia Federal. Então, eu acho que isso aqui é um recado, do tipo, olha, vamos manter o dever constitucional de cada uma das polícias, e ainda que se encontre o meio do caminho, quando vem um lado muito extremo de lá, se jogou para um lado muito extremo para o outro lado, o lado reverso, e agora vai se conversar no meio do caminho. Eu entendo mais ou menos dessa maneira. Não acho que é uma PEC da blindagem, mas também não acho que isso seja mais do que uma coisa inegociável desse PL, que o próprio Derrite e a oposição não estejam dispostos a negociar. Interessante. E falando sobre negociação, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, disse que o governo apoiará um novo parecer de Derrite se ele não mexer com a Polícia Federal. Vamos entender mais essa camada com a Vitória Bel. Ela que está de olho em toda essa história e vai arrematar agora com mais um pedaço aqui. Vamos puxar esse fio, conectar as pontas e entregar tudo bonitinho aí para você que nos acompanha. Conta aí, Vitória. Pois é, desde ontem o líder do PT, Lindbergh Farias, vinha fazendo diversas declarações contra essa proposta, principalmente contra esse texto, esse trecho da Polícia Federal que vocês estavam mencionando. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, também viu isso como um problema e até colocou em contato o relator Guilherme Derrite com o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Eles conversaram por telefone rapidamente sobre isso. No entanto, ainda não houve a mudança do texto que deve ser feita pelo Guilherme Derrite, a gente não sabe como exatamente. O que a Polícia Federal diz é que realmente dizer que a Polícia Federal apenas teria uma cooperação com as polícias civis, poderia cooperar com as polícias civis, que é esse o termo que está na proposta, nas investigações de organizações criminosas, isso poderia ser inconstitucional, de acordo com a corporação e também com o governo, justamente porque a Constituição dá uma prerrogativa e uma autonomia para a Polícia Federal
abrir investigações em qualquer frente, até mesmo em frentes em que os governos dos estados já estejam trabalhando. Isso que também deve ser foi conversado, aliás, por Ricardo Lewandowski e o presidente da Câmara, Hugo Mota. O que a gente tem de informação de mais cedo também da reunião de líderes é que Lindbergh e Hugo Mota tiveram uma discussão ali ferrenha durante a reunião de líderes, falaram sobre esse texto, Lindbergh se colocou contra, mas diz que está aberto a essa modificação, a tentar aceitar um texto de Derrite se ele retirar essa parte da Polícia Federal. Nesse momento, inclusive, Lindbergh está reunido com os demais vice-líderes do governo e o líder do governo, José Guimarães, para ver quais pontos eles poderiam aceitar caso Derrite aceite modificar esse texto. Mais cedo, o Hugo Mota também falou sobre essa questão da Polícia Federal e ele disse que, em hipótese alguma, a Câmara vai aceitar que o papel da Polícia Federal seja alterado. Vamos ouvir um trecho. A Câmara não permitirá em nenhum momento que a Polícia Federal perca suas prerrogativas. Essa é uma condição inegociável para nós, tanto é que o próprio relator, desde o dia de ontem, por intermédio nosso, conversou com o diretor-geral da Polícia Federal. O ministro da Justiça deve trazer novas sugestões, mas eu quero tranquilizar a sociedade de que desvirtuar o debate, de que a Câmara está atrás de tirar a competência da Polícia Federal, isso não é verdade. E só para a gente pontuar também, a PEC da segurança, que vocês mencionavam mais cedo, que foi enviada pelo governo federal e poderia também dar mais poder para a Polícia Federal, ela já está sendo modificada pelo relator Mendonça Filho do União Brasil. Então ela também já chegaria a um meio termo. Agora o Hugo Mota quer chegar nesse meio termo no projeto antifacção. Evandro. Obrigado pelas informações, Vitória Bel. Bom trabalho aí. Se tiver algum pegando aí, você chama a gente. Vamos lá conversar agora com o Bruno Musa sobre essa articulação. E Bruno Musa, diante dessa sinalização do governo de que acata sim o projeto, e aí se encerra a discussão em torno disso, caso a Polícia Federal não entre na proposta, diante disso você acha que há uma grande possibilidade de se chegar a um acordo? Olha, vamos lá, mais uma vez, isso tudo são trâmites políticos que vão acontecendo. Na chamada anterior, estava aqui o Lewandowski que se envolveu para dar ideias, etc. Mas vale lembrar que a gente vê vários discursos do Lewandowski que ele é a favor da soltura, inclusive de muitos presos, né? Então, isso se tornou político novamente, como tudo no Brasil. Mas me parece que sim, como um grande acordo, isso pode caminhar para uma grande arquitetura, isso pode caminhar para um acordo, sim. E a verdade é que essa pauta da segurança pública, ela é o que está dominando e provavelmente dominará, será uma dos principais pilares que conduzirão as eleições para o próximo ano. Portanto, acredito que se a oposição souber articular bem isso entre elas, consegue ter um trunfo na mão para conduzir essa questão, que é realmente um calcanhar de Aquiles, dentre muitos que existem na população, e todos nós que moramos aqui sofremos com isso diariamente. A gente naturaliza, mas é um tema extremamente relevante, principalmente para as capitais do Brasil. Então, eu acredito que sim, a oposição sabe que tem essa capacidade na mão, se for bem organizada e arquitetada, de conseguir chegar num acordo, mas que saia ganhando nesse tipo de quesito. Não acho que eles abrirão mão, a oposição, de comandar essa discussão a respeito da segurança pública. José, você está acreditando nessa concessão do Derrite diante da sinalização do governo? Eu acho que vai. É prudente porque é um momento em que não se pode perder a batalha da opinião pública, né? Naquela emenda à Constituição que visava restituir ao Congresso Nacional competências da Constituição original, né? Ali houve uma perda do debate. Havia promessa do Senado de votar, aí falou, não, nós vamos apanhar muito, e recuaram. O Senado recuou, os senadores recuaram. Então agora é a mesma coisa. Então, assim, já perdeu isso aí. Então, o presidente da Câmara já disse com todas as letras. Ele não vota, mas tem influência muito grande, né? O presidente geralmente não vota. Só se ele sair da presidência e votar lá no plenário. Então, sim, mas ele tem uma influência muito grande. Ele já decidiu não mexer na Polícia Federal, e não deve mexer mesmo. É contramão, inclusive, da PEC, que está em votação na Comissão de Constituição e Justiça, que dá mais poderes às polícias federais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, né?
que cria novas polícias de portos e tal. Eu gostaria de ver esse debate no Congresso Nacional, mas livre dessas pressões, sobre a estadualização de fato, assumir de fato que é o governador o responsável total pela segurança pública, e alguns querem até o prefeito, ou seja, municipalizar parte importante da segurança pública. Gostaria, mas não dessa forma como está sendo feito aí. Mudar, assim, com subterfúgios, as competências da Polícia Federal não é uma boa história e pode, sim, atrapalhar inquéritos em andamento, inclusive do roubo de dinheiro público através das emendas parlamentares. Sim. Como é que você avalia esse processo, Piperno? Eu acho que uma parte do Congresso tem que diariamente, sim, esclarecer a opinião pública de que mexer na Polícia Federal é, sim, uma forma de tentar reviver pelo menos uma parte importante da PEC da blindagem. Isso visa, sim, acabar de alguma forma blindando parlamentares que estão enroscados. E uma outra coisa, você imagina, por exemplo, passar esse negócio e a PEC da segurança ampliar ainda mais o papel da Polícia Federal. Como é que vai ficar? Quer dizer, você vai ter um projeto aprovado que amplia, né, o alcance da Polícia Federal e um outro que obriga a Polícia Federal a pedir autorização para os governos estaduais. Outra coisa, houve recentemente, há 2 semanas, aí, se tanto, a intervenção na refinaria de Manguinhos. Algo que contou com a investigação da Polícia Federal. Imagina se a polícia e o governador do Rio de Janeiro tentou rever isso. Ele foi até a justiça e acabou depois perdendo. Imagina a Polícia Federal ter que pedir permissão para o governador do Rio de Janeiro para fazer uma operação lá. Como é que vai ficar esse tipo de coisa? Ô, Kriegner, você entende que essa opinião pública e também o próprio diálogo com os representantes da Polícia Federal devem fazer o Guilherme Derrite recuar? E ao recuar, seria, digamos, admitir um erro na composição desse projeto ou na alteração daquilo que veio já do Ministério da Justiça? Eu não entenderia como um recuo, Evandro, porque, de novo, eu trago aqui essa questão e estou disposto e quero aí ser provado contrário. Justamente é uma estratégia de negociação. O radical mesmo foi o texto que veio do governo, dizendo que a Polícia Federal deveria ser acionada em todas as operações, ou seja, essas operações deveriam acontecer pela Polícia Federal. A operação do Rio de Janeiro aconteceu sem a inteligência da Polícia Federal, porque não era na questão da alta liderança do crime, né? Estava ali aconteceu de uma determinada maneira, e da mesma maneira que colocar a Polícia Federal para fora é ruim, tirar a autonomia das forças policiais estaduais de também realizarem operações de diferentes naturezas também é ruim. Então, essa resposta agora do Derrite nesse PL vem justamente para tentar normalizar um pouco. Então, diante de uma medida radical, se apresentou uma outra e agora deve haver a negociação. Eu estou fazendo a leitura dessa maneira. Acredito que é nesse sentido que essa negociação vai caminhar e não vai ser um recuo, vai ser, na verdade, uma normalização, uma centralização aí de uma proposta que foi radicalizada vindo do governo.